Neste vídeo, vamos ver o conceito de variáveis anuláveis. Uma variável x é anulável em uma gramática livre de contexto se somente x em zero ou mais derivações gera a palavra vazia. Então, o professor Newton apresenta este pequeno algoritmo para determinar o conjunto das variáveis anuláveis. Deixo como exercício para que você estude esse algoritmo, entenda o seu funcionamento e realize um teste de mesa, uma execução desse algoritmo com base em uma pequena gramática de exemplo. A partir do conceito visto anteriormente, nós podemos eliminar regras que geram lambda. Então, seja uma gramática G, nós vamos construir uma gramática G' equivalente da seguinte forma: para cada regra original cujo lado direito não contenha variável anulável, exceto regra lambda, nós vamos colocar aquela regra em R'. E no passo 2, para cada regra de R da forma y gerando x1, x1, x2, 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 assim sucessivamente, sendo cada xi uma variável anulável com n maior ou igual que 1 e cada xi sem variáveis anuláveis, em outras palavras, cada x maiúsculo é considerado uma variável anulável e cada x minúsculo vai ser considerado um termo, uma substring, sem variáveis anuláveis. Isso quer dizer que dentro de um x minúsculo pode haver terminais, como também variáveis, contanto que essas variáveis não sejam anuláveis. Então, vamos colocar em R' todas as regras da forma y gerando x1, gama1, x2, gama2, assim sucessivamente, em que cada gama j pode ser xj ou lambda, com exceção de regra lambda. Isso aqui que está sendo apresentado é o conceito que nós vimos na etapa anterior, onde nós vamos ter duas possibilidades. Vamos raciocinar. Eu quero eliminar regras lambda. Então, xj nós sabemos que é uma variável anulável, que pode gerar lambda. Então, nós vamos ter duas possibilidades. Uma possibilidade onde xj gera lambda e uma outra possibilidade onde xj ele vai gerar alguma outra coisa que nós não sabemos o que é, mas nós estamos considerando que não vai ser lambda. Então, por isso, nós vamos ter para cada variável anulável duas possibilidades. E com isso, nós temos uma relação combinatorial. E por fim, se a variável de partida P for anulável, nós vamos colocar a regra P gerando lambda no conjunto de regras novo. Então, o professor Newton, no seu livro, ele mostra que a linguagem da gramática G' vai ser igual à gramática da linguagem original. E sua única regra lambda, se houver, vai ser justamente a variável de partida gerando lambda. Esse é um cenário onde aquela gramática gera uma linguagem e a palavra vazia é uma palavra válida. Então, portanto, a variável de partida gerará essa palavra vazia. Então, vamos entender por meio de um exemplo. Então, aqui nós temos uma gramática G e que, ao executarmos o algoritmo para determinar variáveis anuláveis, encontra-se que as seguintes variáveis são anuláveis: A, C, P. Então, veja que P é a variável de partida e B. Então, utilizando a ideia apresentada pelo professor Newton, nós temos a seguinte questão. Vamos começar com essa variável C, essa regra gerando Czão, gerando Czinho, Czão. Então, com isso, nós sabemos que C é uma variável anulável. Então, fazendo uma analogia, então aqui seria o nosso x1, aqui seria o nosso xão1. E aí nós sabemos que temos duas possibilidades. A primeira possibilidade, então aqui seria C. Vamos manter que Czão, então teríamos C, Czão. Ou vamos substituir C por lambda, pois sabemos que é uma variável anulável. Então, com isso, obtemos duas regras. Vamos agora pensar nessa regra Bzão gerando Bzão. Bzão, Bzinho. Então, nós sabemos que
Bzão é uma variável anulável, então nós temos que considerar. Então, Bzão gerando Bzão, Bzão, Bzinho. Então, a partir daqui, o que é que nós teríamos? Então, nós teríamos B. Qual o primeiro cenário? O cenário onde nós vamos manter esse primeiro B. Bzão. Aí temos, vamos analisar a segunda combinação possível. Nós vamos manter o segundo Bzão. Temos também um cenário que nós vamos manter o primeiro Bzão, mas nós vamos substituir o segundo Bzão por lambda, obtendo então Bzão, Bzinho. Temos então um outro cenário, nós vamos substituir o primeiro Bzão. Então, substituindo o primeiro Bzão, teremos lambda e vamos também, não vamos substituir o segundo Bzinho. Então, teríamos Bzão, Bzinho. Mas observem que essas duas regras são iguais. E por fim, nós teremos o cenário onde substituímos o primeiro Bzinho, então seria lambda, e vamos substituir o segundo Bzinho, lambda com lambda, lambda, restando então Bzinho. Então, na realidade, em termos de regras, nós teríamos Bzão, Bzão, Czinho, Bzão, Bzinho, Bzinho. 3 regras apenas. E então temos a regra Bzão gerando Czão. E aqui, dando continuidade, nós temos a regra Azão gerando Azão, Azinho, Azão. Sabemos que Azão é anulável, então vamos considerar as nossas possibilidades. Azão, Azinho, Azinho, Azão. Então aqui nós teríamos a primeira possibilidade, que é justamente de não substituir. Azão, Azinho, Azinho, Azão. A segunda possibilidade, que seria manter o primeiro e substituir o segundo A por lambda. Temos então uma outra possibilidade, que é substituir o primeiro e manter o segundo. E por fim, substituindo as duas possibilidades, que seria então igual a Azinho, Azinho. Então com isso nós temos 4 possibilidades. E então por fim, nós teríamos analisar agora P gerando Azão, Pzão, Bzão. Pzão gerando Azão, Pzão, Bzão. E temos quais possibilidades? Sabemos que A é anulável, P também é anulável e B também é anulável. Então, nós teríamos aqui aproximadamente 8 possibilidades. Então, vamos verificar. Então, teríamos... Estou diminuindo. Então, aqui, vou raciocinar como se fosse números, um número binário. Então, A é anulável, P é anulável, B também é anulável, assim como C também. Então, aqui nós teríamos o número 000, então, que é equivalente a não substituir ninguém. Teríamos o número, o número 001, que é a substituição apenas de B, então teríamos AP. Teríamos o número 10, que é a substituição apenas do segundo, do meio. A seria AB. Teríamos então A11, que é a substituição dos dois últimos. Então isso geraria A. Teríamos também qual possibilidade? A possibilidade 100, que é apenas a substituição do primeiro, que seria PB. Teríamos também 101, que é a substituição do primeiro e do último, gerando apenas P. Teríamos também 110, que é a substituição dos dois primeiros, gerando B. Teremos também a substituição de todos, 1, gerando lambda. Então, com isso, veja que teríamos todas as possibilidades, porém, nós não colocamos essa regra P gerando lambda. Então, com isso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, como nós sabemos que P gera lambda, então, a variável de partida é anulável, então nós sabemos que devemos acrescentar a regra P gerando lambda. Veja que essa regra ela não vai fazer parte, pois é uma regra que gera a palavra vazia. Nós não queremos isso. Essa regra vai existir pela regra 3 dos passos anterior. Se a variável de partida for anulável, coloque P em lambda.
Antes de concluir, vamos discutir essas duas regras que eu pulei, B gerando Czão e P gerando Czão. Nesse caso, essas regras vamos aplicar B gerando Czão. Então aqui, quantas possibilidades nós temos? Nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é substituindo C por lambda. Mas nós sabemos que regras desse tipo nós não adicionamos. E teremos uma outra possibilidade, que é B gerando Czão. Então, essa regra será mantida. O mesmo seria aplicado justamente em P gerando Czão, onde nós teremos duas possibilidades. Então, P gerando lambda, mas nós não vamos adicionar essa regra, e P gerando Czão. Então, com isso, nós exemplificamos a eliminação de regras lambda.